Olá, meus amigos, bem-vindos aqui. Ministra Márcia Tiburi diz que fica irritada com os padres e pastores porque interferem na discussão sobre o aborto. Hoje, 24 de janeiro de 2023, e agora 11 horas e 7 minutos, vou dar uma resposta a essa questão que exige uma resposta bíblica. Não vou passar pano, olha só o que diz. Nada mais irritante do que padres e pastores fundamentalistas interferindo no debate sobre aborto. É muito ódio contra as mulheres. Ela tem ódio dos pastores, dos padres, que defendem a Bíblia. São destes, primeiramente, quero aqui destacar, são destes que ela tem raiva. Ela não tem raiva, não tem ódio. Ela não fica irritada com pastores e padres qualquer. Não. Ela fica irritada com os pastores e padres que defendem a palavra de Deus, que defendem a vida da criança no ventre da mãe. São com estes que ela fica irritada. Segundo, ela coloca as pessoas contra esses pastores. As palavras dela são muito bem calculadas e direcionadas, e ela coloca a sociedade contra estes pastores, estes líderes, quando ela diz que eles têm muito ódio das mulheres. É uma narrativa justamente para causar divisão entre sociedade e os padres e pastores. É a tática comunista de dividir. A tática comunista é divide e então propõe solução. Não se trata de ódio. Pastores não têm raiva das mulheres, não têm ódio das mulheres. Eles defendem a vida da criança, primeiro porque a vida da criança tem que ser defendida. A criança tem que ter o direito de nascer. É um direito nato. É um direito nato que a criança tem de nascer. E ninguém pode interferir e tirar dela esse direito. E, em segundo lugar, é também amor às mulheres. Quando o pastor defende a criança no ventre da sua mãe, ele está demonstrando que, primeiramente, ama a Deus e ama a mulher e a criança. É gesto de amor. Então, menos. Não cola essa de colocar a sociedade as mulheres contra os pastores. Menos, isso não cola mais. Isso que estamos presenciando é culto a Moloque. É exatamente o que acontecia no passado. Este ídolo chamado Moloque, lá no passado, exigia das pessoas atividade sexual e sacrifício de crianças em forma de culto. Moloque era ídolo das regiões ali, das nações, na terra de Canaã. Os cananitas adoravam este Deus, aquele ídolo, com essas práticas. Quando Deus chamou Abraão morava em Ur dos Caldeus. Na época, tinha esse nome, Ur dos Caldeus. Hoje, é a região do Iraque, ali o Golfo Pérsico. Deus disse a Abraão, sai da tua terra, vem da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão se demorou, não saiu de primeira, contudo acompanhou o seu pai, porque o seu pai resolveu se mudar de Ur dos Caldeus para outra região e veio a receber o nome dele. Veio receber o nome de Arã, Padã-Arã. E Abraão acompanhou Tera, o seu pai, morou com ele a região que depois veio receber o nome do pai dele. Teran, ou Terã, como queira. E Deus voltou a falar com Abraão e disse a Abraão, sai da tua terra.
deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão ainda se demorou. Depois da morte do pai dele, ele resolveu então sair de Harã e foi em direção à região cananita e peregrinou nas terras cananitas durante toda a sua vida. E nos dias da sua peregrinação pelas nações cananitas, ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, os descendentes de Jacó foram para o Egito, inclusive Jacó, dentro do Egito formou uma grande nação. Mas enquanto Abraão estava peregrinando nas terras de Canaã, certa feita Deus disse: Abraão, sacrifica o teu filho, Isaac. Isaac já era nascido, um adolescente, ou um pré-adolescente, e Abraão imediatamente se propôs sacrificar Isaac. E no momento do sacrifício, Deus se manifestou a Abraão e disse: não, eu estava apenas testando você para saber se você me ama mesmo. Não queria que você sacrificasse, eu não quero que você sacrifique o seu. Um teste, e você passou no teste. Ali foi uma lição que Deus deu a Abraão, porque Abraão estava no meio de nações que adoravam Moloque. Moloque exigiu o sacrifício das crianças, e Deus estava ensinando a Abraão o seguinte: olha, Abraão, eu não sou ídolo. O grande Deus dessas nações aqui é Moloque, eu não sou ídolo, como o ídolo que as pessoas dessa região adoram. Eu não sou, eu sou diferente. Deus ensinou uma lição linda, 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 maravilhosa a Abraão. Fazendo esse teste, essa prova com ele, para ensinar que Deus não é ídolo, que Deus é contra o sacrifício, é contra a morte das crianças. Depois que a nação de Israel foi formada no Egito e Deus tirou o povo dele do Egito e colocou na terra de Canaã, onde Abraão havia peregrinado durante toda a sua vida, e também o seu filho Isaac e Jacó haviam peregrinado, Deus estabeleceu leis proibindo que o povo adorasse a Moloque e sacrificasse os seus filhos. E Deus proibiu terminantemente, inclusive, quem fizesse isso receberia a pena capital. Quem sacrificasse filhos e realizasse culto a Moloque receberia a pena capital. Na época do rei Salomão, ele ainda se envolveu com mulheres que adoravam Moloque. Israel padeceu muito quando o cabeça federal da nação, Salomão, se envolveu com esse tipo de idolatria. A nação sofreu muito. Mas hoje, meus amigos, olha aqui. É diferente? Olha aqui. Hoje é a mesma coisa. Aqui, olha, vou mostrar aqui, ampliar um pouquinho para você. Culto a Moloque. Em 1900 a.C., entre as nações cananitas, o povo sacrificava seus filhos. E hoje em dia, como que esse sacrifício acontece? Nas clínicas de aborto, nas clínicas clandestinas, nas clínicas legais. Tudo isso com a leniência dos militantes, aqueles que defendem essa causa, a causa do aborto. Nos dias atuais, esta é a forma. Aqui estão as militantes gritando para abortar, e aqui está indo uma mulher, né? Ou consciente ou então vítima de toda essa militância. Está indo para a clínica abortar. E essa Márcia Tiburi ela é uma dessas três aqui. Essa que está com cartaz, ou essa que está com um símbolo aqui de um X, né? E aqui está essa com essa bandeira. Essa aqui está com um símbolo, um X aqui, dizendo que é proibido engravidar. É proibido ficar grávida, mas se manter grávida. Então são militantes aqui, gritando, né? Queremos que as crianças sejam sacrificadas. Os tempos modernos estão cheios de Moloque. Há como uma Moloque em nosso dia. E seus militantes estão aí. Essa é a minha palavra a esta militante que defende o sacrifício de criança a Moloque, ao Deus deste século, que cegou, que cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, a verdade de Cristo,
para que as escrituras sagradas, para elas, sejam taxadas de fundamentalistas, e os pastores e os líderes cristãos, verdadeiramente cristãos, pastores, sejam rotulados por estes militantes que os chamam de fundamentalistas. Moloque está aí. Mas a palavra de Deus continua. A palavra de Deus continua sendo contra o aborto, sendo contra o sacrifício de criança, este grande ídolo. A gente se vê no próximo vídeo.